que foi composto por Paulo, do versículo 31 ao versículo 39, e é o que nós vamos meditar nessa noite. Vamos ler? Diz assim, olha: quem diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, todo o dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades ou principados, nem o presente e nem o porvir ou o futuro, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nós podemos ver aqui nesse texto da palavra de Deus pelo menos 5 demonstrações desse grande amor de Deus. Como esse amor se exterioriza, como esse amor é experimental, como nós podemos experimentar esse amor. O amor de Deus, ele não fica simplesmente na esfera da nossa mente, da compreensão, da filosofia, não. O amor de Deus é algo experimental, nós experimentamos esse amor. Nós provamos esse amor. Paulo fala: com grande amor nos concedeu o Pai, de sermos feitos filhos de Deus. A Bíblia Sagrada, ela está repleta de textos que falam desse amor. Olha o que Deuteronômio 7:8 diz: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, do rei do Egito. Porque é que Deus fez isso? Porque Ele amava o seu povo. Então, o amor de Deus é o amor que você entende, que você compreende, que você observa. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o amor de Deus, é o amor que nos levou Deus a dar o seu Filho. E esse Filho, movido pelo amor, ele entrega a sua própria vida por cada um de nós. Amém? Amém. É glorificado é o nome do Senhor. Então, Romanos 5,8 fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. E o que me chama a atenção é isso: sendo nós ainda pecadores. Éramos nada, não sei o que. Eu achei muito bonito aquele testemunho que o Senhor deu na cama da sua vida. Mas naquela época Jesus já te amava. Imagine agora. É verdade? E você, se Ele nos amou e morreu por nós quando nós éramos mortos em pecado, pecadores, muito mais agora. É verdade que somos filhos, somos heranças de Deus. Mas temos que mudar o conceito de relacionamento que temos com Deus. Você acredita que você é filho de Deus? Acredita mesmo? Acredita que Deus te ama? Porque só dizendo que você é filho, aí você vai fazer uma análise por certos pais que tem por aí. Porque tem pai que não ama filho. Está aí repleto da internet de pai matando filhos, assassinando seus filhos. Mas esse pai aqui é o pai que ama realmente os seus filhos, que cuida dos seus filhos, que faz de tudo por causa dos seus filhos. Vamos lá para o texto da palavra de Deus, Romanos capítulo número 8, versículo de número 31. É a primeira demonstração do amor de Deus. Olha o que diz o texto. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Esse Deus expressa o seu amor de que maneira? Deus é o Deus que age a nosso favor. Tudo aquilo que Deus faz, sabe? Fala que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Na verdade, foi chamado pelo seu propósito. Tudo coopera. É o momento de você descansar em Deus. Na hora das tribulações, acalma o teu coração. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e foi chamado pelo seu propósito. Na verdade, Deus trata conosco na realidade. E trata como o pai trata como o filho. Mas Deus trata para nos abençoar. Deus trata para que nós possamos melhorar o nosso caráter cristão. Isso é normal. Então às vezes o crente fica apavorado, ele fica inseguro em meio às tribulações. Ele não sabe, Pedro falou isso, a prova da nossa fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro. Então Deus trata com a nossa fé. Ele faz com a nossa fé como um processo de ouro. Ele leva o ouro lá para o cantil, onde o ouro é derretido e sai toda a escória, para quê? Para purificá-lo. E quanto mais fogo vai no ouro, mais puro ele fica. A nossa fé da mesma maneira. Quanto mais provada é a nossa fé, mais uma fé autêntica e pura nós temos. Então por isso que Deus manda essas tribulações. A igreja, eu costumo dizer assim, que é como se fosse uma universidade. Você vem, você recebe uma aula, Deus fala com você, depois Ele te coloca a prova, para ver se você aprendeu, ou para que você coloque em prática aquilo que você aprendeu. E às vezes nós ficamos assustados. Então, se nós fugirmos dessas disciplinas de Deus, que está acontecendo a nosso favor, nós nunca amadurecemos, nós nunca crescemos, nós nunca somos edificados, nunca crescemos, temos raízes. Muitas das vezes, irmão liga para mim, pastor, sabe? Eu estou com problema, estou com saudade do Senhor, o Senhor está fazendo falta. Eu fico triste, falo, poxa vida, a pessoa não aprendeu nada. Ele tem que sentir falta de Jesus. Jesus quer tudo na vida dele, na verdade. Ah, que bom se o Senhor estivesse aqui, não ia resolver nada. Era mais uma carga nas minhas costas. Ele tem que lançar as ansiedades, os cuidados, as preocupações deles ao Senhor. Na verdade, aprender a andar com o Senhor. Porque Jesus falou assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Mas aí o que acontece, irmãos? Nem sempre nós crescemos na fé. Nem sempre nós entendemos isto. Por mais que falamos, por mais que ensinamos, o crente esquece que o resultado da sua vitória está numa vida de oração. O segredo da sua força espiritual está em se alimentar da palavra de Deus. Ler a Bíblia com essa perspectiva. A Bíblia Sagrada é palavra que alimenta a minha alma. Amém? Então, a Bíblia, nós temos algumas maneiras de ler a Bíblia. Uma delas, você vai ser um pesquisador, um estudioso da Bíblia, mas você precisa ter esse momento em que você lê a Bíblia como palavra de Deus falando com você, alimentando a sua alma. Dá lugar ao Espírito Santo para falar contigo. Então nós precisamos disso, porque um dia nós podemos correr o risco de fechar todas essas portas. Como é que faz com um bebê que não cresceu? Precisa de uma madeira na boca. Temos que aprender a viver a vida cristã autêntica de fé. Não está pautada em A e B e C, não. O irmão, ela falou, mas o importante é Jesus. Ele falou bem, mas falou usado por Deus. Ele disse que fosse Deus não era nada. Nós temos que ter maturidade cristã e amar as pessoas, independente se nós gostamos ou não gostamos. Eu costumo fazer um esclarecimento. Você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas é obrigado a amar todos. Dá para entender o que eu quero dizer aqui? O amor é diferente de gostar. O amor é um sentimento incondicional, não depende do que a pessoa é ou o que não é. Você ama em Cristo Jesus, mesmo que não goste. A nossa vida cristã é assim, porque tudo aquilo que Deus permite que aconteça conosco está ao nosso favor. Olha o versículo como diz: se Deus é por nós. Depois de tudo aquilo que ele faz no capítulo inteiro, ele vai terminando dizendo isso: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai estar lutando contra a nós e ganhando? Não tem como ganhar a batalha. Deus está do teu lado.
Quem é que sabe que Deus está do seu lado aqui essa noite? Quem é isso? Deus está do seu lado. A segunda demonstração do amor de Deus em Cristo que nós temos é o suprimento de todas as nossas necessidades. Olha o que diz o versículo de número 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele as demais coisas, ou todas as coisas? Olha, se Deus não negou o seu próprio filho e nos deu o seu filho, será que ele pode abrir a porta que você está necessitando? Ele vai abrir a porta. Amém? Eu estava ontem na cidade de Barrinha, estudando uma aula ali na hora do café, e entrou uma discussão lá. O irmão falou: pastor, a gente tem que ir. Falou comigo lá, estou ouvindo. Eu contribuo para. Mesmo é uma barganha com Deus, irmão, isso não existe. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Você note uma coisa: você não contribui daquilo que você vai receber, você contribui daquilo que você já recebeu. Não é assim que a gente fala? Cada um dá segundo as suas posses, segundo a bênção que Deus colocou na tua vida. Esse negócio de querer mercantilizar com Deus, fazer barganha com Deus, não, Deus, não existe isso. Nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Amém? Nós, com todas as bênçãos espirituais, o que falta em nós é viver essa vida de fé e saber que Deus supre as nossas necessidades, que Deus supre cada uma delas, que nós estamos aos cuidados de Deus e ao controle de Deus. Se estamos aqui essa noite, é porque Ele permite. Quem é que pode garantir uma hora mais da sua vida, por mais saúde que tem? Não é verdade? Ninguém pode. Hoje eu tenho tanta saúde que eu tenho que dizer para você uma coisa. Eu estava fazendo uma pesquisa, descobri algo na internet. Os grandes promotores de fisiculturismo do mundo morreram com uma média de 36 anos de idade. O homem que inventou aquela bicicleta ergométrica de fazer exercício morreu com 50 e poucos anos. Não dá para você entender, mas você tem que fazer exercício, porque o ser humano vai aonde Deus permite que ele vai. Pessoas como, quem conheceu o ministro da Fazenda na época da ditadura militar, Delfim Neto, está com quase 100 anos de idade, né? Mais de 100, quase 130 quilos, mal levanta do sofá para beber água e dormir, está vivo, não tem nada, porque Deus que cuida. Deus cuida da vida do ser humano. Deus permite que um viva 100 anos e a outro vive 70. E tem muitos padrões. Bíblia fala assim que a vida de um homem normal é 70 anos. Aquele que com a sua robustez chegou a 80, o que passa disso? É câncer de infarto. Por que isso, meu querido irmão? É porque é Deus que cuida de cada um de nós. É porque é o nosso Deus que traz o suprimento para todas as nossas necessidades. O fio de cabelo não cai da nossa cabeça se não for pela permissão de Deus. Todos eles estão contados. Uma planta, uma folha do árvore não cai pela permissão de Deus. Você não vai levantar amanhã sem a permissão de Deus. Quantas pessoas vão planejar? Amanhã eu vou aqui, vou acolá e não vão. Porque é que Deus que cuida de cada um de nós. Então descanse em Deus. Fica tranquilo. E outra coisa, vou dizer para vocês uma coisa, como dizia um grande pregador. No dia que você fala assim, pastor Nelson morreu, vocês não acreditam, isso é mentira, que eu vou estar mais vivo do que vocês estão imaginando. Amém? Amém. O outro lado é melhor do que esse aqui, mas nós não vivemos essa certeza, não vivemos essa fé, não é verdade? Olha como é que Paulo falava: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, mas se em alguma coisa for útil, for melhor, fico, mas o meu desejo é partir. Como este homem conseguiu conscientizar-se dessa verdade? É porque ele vivia uma vida no Espírito de Deus. E a proporção que ele foi vivendo a vida no Espírito, ele foi provando de coisas celestiais que lhe dava a consciência de que estar lá é melhor do que estar aqui. Amém? Breve, muito breve, o teu choro vai tornar-se alegria.
O teu sofrimento vai tornar-se vitória, porque estar lá é melhor do que estar aqui. Ele vai suprir todas as nossas necessidades, tanto as necessidades atuais como as necessidades eternas, as necessidades existenciais, paz, vida eterna, alegria eterna, segurança eterna. Dá para você dar glória a Jesus por causa disso? O amor de Deus é que nos dá o direito a isso. Em terceiro lugar, queridos, esse texto fala aqui no versículo 33, ele diz assim, olha: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Temos a demonstração do amor de Deus através da justificação vindo da parte de Deus. Ninguém pode nos acusar diante de Deus. Acredite nisso, ninguém. Sabe o que nos acusa muito? É a nossa consciência e o diabo. Mas ninguém pode chegar diante de Deus e nos acusar, porque quem nos justifica é Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo se você falhar, não saia de Jesus, não se aparte de Jesus, porque é Ele que nos dá condição e acesso de estar diante de Deus. É o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que perdoa e limpa todos os pecados da nossa vida constantemente. Porque por mais que pensamos que somos perfeitos, pensamos que somos santos, nós não somos. Só de pensar isso, você já está errado. Jesus chegou um dia e contou uma história que chegou um fariseu e um publicano. O fariseu era a ala do judaísmo mais exigente e mais cheio de regras, e os dois estavam orando. Aí o fariseu deu uma olhada no lado assim e viu o publicano, levantou a cabeça e começou: Senhor, eu te dou graças. Sabe, tem crente assim? Tem crente desse, porque eu não sou como este publicano. E ele fazia mesmo. Eu faço isso, eu jejuo. Era normal jejuar 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu tenho, lavo as mãos para comer, todas as regras, 600 e poucas regras, eu pratico tudo, te dou graça. Não sou como esse publicano. A oração do publicano, os dois estavam certos nas suas orações. O publicano de longe falou assim, nem levantava a cabeça, nem chegou mais perto do altar, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Foi Jesus quem disse isso. Que o religioso voltou dali da mesma maneira que chegou, e o publicano voltou justificado, voltou perdoado. O seu relacionamento voltou a ser reiterado a Deus, porque ele reconheceu as suas fraquezas e entendia que só Deus é quem é perdoador de pecado. Nós estamos aqui não por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que Ele fez. Amém? É porque Ele fez. Paulo falou assim: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é por meio da fé, dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pode fazer o que for, irmão Sebastião. Vai falar, cantar na folia de reis, e rezar missa na igreja católica, beijar pé de santo, pode fazer o que for, não salva ninguém. Quer que eu seja mais? Pode comprar terra, gravata, vir para a Assembleia, passei para a lei dos crentes, não salva ninguém. Isso não salva. Quem salva é Jesus. Jesus é quem salva. Glória a Deus. Mudar de religião não salva. Toda a lei dos crentes não resolve o problema. O problema é entender que você é um pecador, você tem um Salvador, e quem salva é Jesus, e aceitá-lo como Salvador. Glória a Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele explica em suas palavras: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é por aquilo que nós fazemos que nós somos salvos. Ele continua: então como é que faz, pastor? Por que eu tenho que fazer?
Porque nós somos criados em Deus para as boas obras. Deu para entender? Uma coisa é você fazer para ser salvo, outra coisa é você fazer porque você é salvo. O amor de Deus é tão grande. Eu te salvo, eu te perdoo, eu te de graça, agora você vai seguir esse caminho. Te capacito para andar nesse caminho. E nós vamos crescendo, desenvolvendo dentro desse caminho, porque nós somos criados em Deus para as boas obras. Nós não fomos salvos pelas obras. Obra não salva ninguém. Então, o texto mostra aqui no versículo de número 33 a justificação da parte de Deus. Quem é que pode nos acusar? É Deus quem perdoa os pecados. E a gente tenta às vezes, né? Somos falhos, e falho quem erra, e falho quem fica criticando e julgando quem erra. Tá vendo? Os dois erraram, a gente julga, mas diante de Deus, ele está purificado, porque lá tem um advogado entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Nunca coma de Deus como fez Adão e Eva, quando pecar por cima de Deus, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amoroso, Ele nos purifica de todo o pecado. E é interessante que o texto diz assim: se andarmos na luz como na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É interessante que o problema começa com a falta de luz, de conhecimento, de entendimento da verdade de Deus, de compreender. É na luz que você começa a ver a sujeira, não é verdade? É na luz que você se enxerga, é na luz que você sabe onde está pisando, é na luz que você sabe com quem está conversando. Você passa a ter comunhão uns com os outros. Jesus foi muito enfático na sua oração: quando vocês orardes, perdoai uns aos outros, para que seja perdoado os vossos pecados. Digam assim: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me ferem, aqueles que me devem, aqueles que me machucam. Quem é nascido de Deus e entende essa justificação, que é graça de Deus, ele está disposto a perdoar, ele está disposto a aceitar o irmão, ele entende que ele está aqui por causa do amor, é porque Deus nos ama, não é verdade? Poxa, eu sou um pecador, porque para Deus não tem pecado, nenhum pecado pequeno, todos nós somos pecadores. Estamos aqui porque somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Ora, quarto lugar, a quarta demonstração do amor de Deus nesse texto é que Cristo está vivo à direita do Pai. É o versículo de número 34, esse versículo é interessante. Diz assim: olha, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressurgiu dentre os mortos, os qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui existe quatro expressões interessantes. Primeira coisa, Cristo morreu, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço dos nossos pecados, né? Segundo lugar, não ficou morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Que coisa maravilhosa! Se tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a coisa estava um pouco deprimente. Mas o fato que Ele morreu, mas ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Foi para a direita do Pai. O texto diz: e lá Ele intercede por cada um de nós que estamos aqui. Ah, que coisa maravilhosa! É noite de você sair daqui com a cabeça erguida, com o pulmão estufado, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa! Ninguém pode nos acusar, não é? Ele está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Versículo de número 37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aqui está a demonstração do amor de Deus, porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Não há para termos a síndrome do pânico, o medo do amanhã, o medo de guerra. Não tem nada disso com o crente. O crente não tem medo da terceira guerra mundial. Ele sabe que na hora que a coisa explodir, você vai estar lá nas mansões celestiais, adorando a Deus na vida de sua santidade. E se isso não acontecer, você está nos braços de Cristo de uma ou outra maneira. Você ganha. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E quando a Bíblia diz que é todas, irmãos. Todas as coisas. Viva isso.
Viva essa fé. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Deus vai abençoar a tua família. Amém? Pastor, você não sabe a dificuldade. Você vai ser um vencedor dentro da área da família. Você vai ser um vencedor na área conjugal. Você vai ser um vencedor na sua vida financeira. Deus vai te abençoar. Deus vai multiplicar. Deus vai cuidar de todas as coisas. Se existe uma intenção ética, moral dentro de você, Deus vai te dar a possibilidade de você quitar todos os compromissos seus, porque é Deus. Ele supre todas as nossas necessidades. Em todas elas você vai ser vencedor. É Deus que promete. Está enfermo, Deus pode curar a tua enfermidade. Está abatido, Ele pode alegrar o teu coração nessa noite. Pastor, eu não sei o que vou fazer, eu não consigo concluir aquela faculdade. Acalma o teu coração. O dono da sabedoria, o Deus da sabedoria está contigo. Você tem a mente de Cristo, diz a Bíblia Sagrada. Você sabe, pode todas as coisas. Que coisa maravilhosa. Estou certo que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A conclusão que eu chego nesse texto aqui é o seguinte: que nós estamos ligados a Ele. É algo inseparável. Não dá para viver sem Ele mais, não sem Ele. Vou dizer para o Senhor, eu já tentei se desviar. Eu não presto nem para isso. Foi 3 dias, não? Não deu certo. Não deu certo. Porque é impossível. Não dá para viver sem Jesus. Não dá. Não dá para viver sem esse amor, sem essa graça. Aleluia. Ele nos ama. Ele nos ama. Versículo 35, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como aquela ovelha que vai para o matador todo dia, morrer lá no sacrifício. Nós morremos todo dia por causa dele. Morremos para ele. Morremos para o nosso ego, para a nossa vida. Entregamos toda a nossa vida a ele. Essas coisas não podem nos separar do amor de Cristo. Pelo contrário, são princípios da vida que nos levam para os braços do Senhor. A tribulação te faz orar mais, buscar mais a Deus. As lutas quebrantam nosso coração. E essas coisas nos nivelam, sabe? Ou tem tanta coisa, mas não tem outra coisa. Ou tem outra coisa, mas não tem outra. Nós somos assim. E é assim que Deus quer que nós sejamos. Nós não temos uma felicidade, humanamente falando, completa aqui na terra. E é assim que Deus quer. Deus conhece os freios que Ele coloca em nossas vidas. Né? Ele conhece. Se eu soltar aqui, se eu encher muita bola aqui, vai dar certo. E como eu amo Ele tanto, eu vou trazer Ele para mais perto de mim. É assim que Deus faz com cada um de nós. Eu não posso, como que eu poderia ser um pastor hoje, se eu não tivesse vivido uma vida de crítica, um jovem problemático na igreja, que não era porque eu queria, porque eu não tinha força, eu não conseguia me superar. E quando eu tentava sair daquele buraco, mas que vinha alguém que pisava na minha mão assim: não, você tem que ficar aí dentro do buraco. Você tem que ser pastor, você tem que ficar aí desse buraco. Então hoje eu entendo a dor de um pai, a dor de alguém que quer ser melhor, que quer ser um grande dedicado a Deus e às vezes não consegue. E a igreja precisa deixar de ser a igreja de fariseu. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Amar as pessoas, amar os seus defeitos e permitir que o Espírito Santo faça a obra que só Ele pode fazer. Só Ele que pode fazer a obra. Amém? Não somos nós que vamos fazer. O Espírito de Deus é que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. É Ele que muda os corações. E a nossa função é amar o ser humano como Jesus amou. E se até vir criticado, você foi criticado de bebedor de vinho,
festeiro, não foi andar comum, sentar na beira do poço lá com a samaritana. Por quê? Porque ele amava aquelas pessoas. Ele queria o bem daquelas pessoas. Quando aquelas pessoas eram alcançadas pelo amor, nada separava aquelas pessoas de Jesus. Estavam dispostas a morrer por ele. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus verdadeiramente os amava. Amém? Olha, esse amor, versículo 36 fala assim, olha, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados ovelhas para o matador. Estamos dispostos a morrer por ele. Talvez a gente não tenha a noção do sentimento que envolve nosso coração, porque nunca foi colocado à prova. Nós não passamos por isso, conselheiro, de ir para a cadeia por causa de... Nossos pais passaram por isso, outros foram mortos, mas essa geração não foi colocada a sua fé em prova ainda. Não é verdade? Nós não fomos colocados. Não temos essas experiências na nossa história, desse século, tanto século passado como esse que estamos entrando, da metade para cá. Mas muitos cristãos morreram por causa do Evangelho. Estiveram dispostos a morrer. Quando a sua fé foi testada e foi provada, eles permaneceram fiel, porque eles sabiam que Jesus realmente o amava. Jesus ama tanto aquela pessoa que está disposta a morrer por ele, que você vai ver no Novo Testamento um texto só, Jesus em pé. Foi quando Estevão morreu. Quando Estevão foi apedrejado, ele falou assim, que foi isso que vejo o céu aberto e o Filho de um homem em pé à direita do Pai. Porque assim que Deus vê os seus heróis, aqueles que estão dispostos a sacrificar a sua vida em prol do Evangelho. Para terminar, 39, eu reafirmo outra vez aqui, eu estou certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra alguma criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos firmes por causa desse amor. A Bíblia fala, eu te atraí com as cordas de amor. Deus nos amarrou por causa desse amor. E porque Ele nos ama, eu não posso te explicar, né? Eu só sei cantar assim: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Não tem jeito, meu irmão, minha irmã. Você está fisgada. Você está fisgada pelo anzol de amor. Você está preso pelos braços de Deus. Vai dizer, como disse Pedro, para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Nós não temos escape. Nós temos que ir até o fim. O Daniel vai até o fim. Nós não temos outra alternativa. É continuar com o Senhor Jesus. Amém? E queremos em pé, vamos fazer oração nesse